Olá, Torquato, sejam todos bem-vindos ao podcast da AbraRec Insights, Conexões para o Futuro do CX, um projeto inovador da AbraRec, onde iremos trazer os mais brilhantes profissionais da área de relacionamento, atendimento e ouvidoria. Estamos aqui com o nosso querido amigo e conselheiro da AbraRec, Cid Torquato, formado em Direito, nosso colega. Ele construiu uma trajetória brilhante nas áreas de comunicação, relações institucionais e gestão pública. Então, a gente, sem mais delongas, porque o que a gente quer é ouvir o Torquato, eu já vou começar pedindo para o Torquato se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dele, e aí eu já começo as perguntas. Pode ser assim, Torquato? Pode ser sim. Gabriela, muito obrigado aqui pela oportunidade de estar aqui com você. Além do prazer pessoal, o institucional, né, de estar conversando sobre temas que não são discutidos o tempo inteiro. E a gente traz aqui, né, meio de forma quase que pioneira, né, inédita, ou pelo menos fora do padrão, né, para as pessoas. Né? Meu nome é Cid Torquato, eu sou de Mogi das Cruzes, moro em São Paulo há mais de quase 50 anos. Estudei Direito, você falou, na São Francisco, mas trabalhei pouco com Direito, viu, Gabi? Eu trabalhei com Direito, mas trabalhei muito mais com marketing, comunicação, negócios, tecnologia, nessas áreas. Né? Eu surfei de forma, né, às vezes, pioneira, as primeiras ondas da internet, do comércio eletrônico, do governo eletrônico, né? Tive participações bastante significativas no processo de desenvolvimento desses segmentos. Fundei a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico só para dar esse viés associativo, que eu adoro associação, né? Acho que tem um papel fundamental, por isso o meu empenho aí com a AbraRec, Câmara de Comércio Eletrônico. Depois quebrei o pescoço, em 2007. Fiquei tetraplégico e as coisas mudaram um pouquinho. Né? E depois, felizmente, pela bagagem que eu tinha e pelas coisas que foram acontecendo e que eu fui buscando, né, como é com todo mundo, eu tive boas oportunidades, né, depois de quebrar o pescoço, como já pessoa com deficiência. É tudo cabeça, né, questão de cabeça, né, tudo psicológico. Óbvio que é afetado um pouco pelas limitações que a própria deficiência traz, né, mas aquilo que você pode ou não pode fazer é dominado ou regido pela cabeça. E demora para você aprender que pode fazer uma opção de coisas. Mas eu tive uma escola muito legal, né? Logo no começo, logo depois que quebrou o pescoço, criou-se a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E eu estava na primeira leva de colaboradores, dei a maior sorte de ser convidado para participar. Né? Fiquei lá muitos anos, né, para os tempos atuais, 8 anos, nos quais os últimos eu era secretário adjunto. Mas o pulo do gato, Gabi, para você entender um pouco você, né, que é minha amiga, entender um pouco desse contexto, foi quando o João Dória me convidou para ser secretário da gestão Dória Covas, né, e eu fiz os 4 anos de gestão, foi excelente. Então, foi uma gestão de um aprendizado tremendo, em termos de níveis pessoais, mas também de muitas realizações. Né? A gente deixou um legado, de fato, um exemplo na cidade de São Paulo, que, felizmente, vem sendo continuado pela gestão que me sucedeu, né? De forma absolutamente né, diferenciada. Ela tem escolhido não só manter os projetos que a gente criou, ela trabalhou com a gente lá, ela era minha assessora, a Silvia Greco, não só manter os projetos que a gente criou, mas ampliar a extensão desses projetos. Então, ela está fazendo uma gestão muito bacana, né? A continuidade, né, já é um diferencial, porque muitas vezes a gente nem tem a continuidade, cada um quer inventar a sua própria roda, né? E de lá para cá, depois que eu saí, para encerrar, né, essa introdução, depois que eu saí da prefeitura, eu venho trabalhando com um montão de coisas, né, projetos, consultorias,
né, participações, parcerias, vendas, negócios, sempre nessa área da acessibilidade e do protagonismo da pessoa com deficiência. Você Então, falou em sorte, Torquato, mas sorte foi recíproca, né? Porque o tanto de coisa aqui que você relatou não foi a sua sorte, foi uma sorte para todo mundo, né? Essa amplitude de ações que você iniciou, ela se perpetua, mesmo você fora do público. Quando a gente vai para o público, eu acho que o público não sai da gente, porque a gente tem uma noção, né, de sociedade, de pertencimento, de agir, né, não esperar, que eu falo que o público não sai da gente, né? você sabe bem, né, via Procon, né, ali, inclusive, que é uma interface bastante, como é que eu chamaria, interessante, combativa com a sociedade, né? Então, você tem uma experiência bem bacana também. No outro dia, vamos inverter. Eu entrevisto Ah, boa! Vai ser para a uma gente honra. saber, para a gente saber de todas as histórias que você tem na do Procon, não é? É isso aí. Mas aí, até pegando esse gancho, né? A gente, mesmo eu tendo essa experiência de Procon, na área mesmo de clientes e até o acesso ao consumo, com essas barreiras que às vezes são encontradas, como é que você vê essa preocupação em termos de, do, da própria dos agentes que podem mudar, né, dessas empresas que podem mudar. Você vem com isso numa empresa em que você fala assim, não, eu não vou ser só uma pessoa que vai apontar aqui ou outro, eu vou colocar no mercado de consumo uma possibilidade de ampliar essa acessibilidade como empresário e como agente político. Me fala um pouco desses vieses e dessa experiência que você pode trazer aqui para os empresários associados da Abrahac. Gabriela, eu mesmo fora do poder público, eu tenho uma atitude um pensamento voltado à política pública e ações estruturantes. Se você for ver, a gente provavelmente vai falar de algumas delas daqui a pouco. Todas as minhas ações são estruturantes. Elas criam estrutura. Elas visam né, pavimentar setores, áreas, espaços que ainda precisam ser pavimentados na área da educação, na área da inovação, né, e todas, mesmo em negócios, né, eu faço um trabalho bastante estruturante. E daí eu quero fazer um comentário. Quando eu era secretário, você falou quem que poderia agilizar esse processo tal. Eu procurei o Procon, para que o Procon, nós estamos bem aqui, essa nossa discussão é bem Procon, né, bem relações né, do cliente com o consumidor, com o cidadão, né, e o Procon foi muito reticente na questão da pessoa com deficiência, faz um trabalho excelente em várias frentes, mas na questão da acessibilidade foi reticente, né, não consegui emplacar as questões estruturantes, de novo, que eu gostaria. Porque o Procon tem um papel que potencialmente tremendo, né, nessa questão da acessibilidade e da pessoa com deficiência. Então, minha dica aqui para o Procon e, por tabela, para as ouvidorias em geral. As ouvidorias também não estão preparadas para atender as pessoas com deficiência. Eu sei porque com esses vários anos, eu promovi, vendi o ICOM, que é, né, aquela plataforma de atendimento em Libras por videochamada, que é fundamental para uma ouvidoria, porque uma ouvidoria, ela, como poder público em geral, tem que falar e atender todo mundo. E isso quer dizer também atender as pessoas, para dar um exemplo aqui, pontual, em Libras, né? E houve, assim, resistência muito grande de todas as portas que eu bati, né, para dizer, olha, eu trouxe aqui algo importante para você conseguir falar com todos os cidadãos né, que procuram você.
Ou seja, tem uma reação, parece que é inerente ao ser humano. Aquilo que eu não conheço, você oferece para as pessoas uma experiência que elas não têm. E acho que tem uma certa naturalidade horrível, né, que a gente não quer mais ver, mas daquilo que eu não conheço, eu não quero, né, não quero conversar, porque para muitas pessoas, o que se tem que entender é que esse relacionamento e essa experiência do consumidor, já que a gente está falando de consumidor, seja no PROCON, seja na empresa, é a possibilidade de acessar o serviço, de acessar o ambiente. Então, a gente está falando de um público, e que não é pouco, a gente fala muito uma questão de um dia todos nós iremos passar por uma questão de dificuldade, de uma acessibilidade, de dificuldade física, mental, enfim, de vários aspectos. Todo mundo, uma hora, vai experimentar isso, de uma maneira que, às vezes, a gente nem imagina, né? Então, não é mais uma fala de uma minoria, é uma fala de uma situação que ela é bem grande, que as pessoas não têm noção, e aí não dão esse passo de falar assim, peraí, onde é que está, nesse desenho todo, essa possibilidade de eu poder introduzir outras pessoas que estão no mercado de consumo e são gigantes e são numerosas, né? Então, eu acho que é um pouco dessa sensibilização que a gente traz aqui, e até uma experiência que a gente tem na nossa comunidade, com a Vivi, por exemplo, de falar assim, nem tudo custa caro, nem tudo tem que ser um projeto gigantesco, começar um passo de cada vez. A gente não está nem falando de regulação, né, Torquato? A gente não está nem falando de obrigação, porque o que a gente quer aqui é falar de um bate-papo, de convidar as pessoas nessa reflexão, nessa primeira conversa, porque a gente vai avançar nisso, a gente vai ter outras possibilidades de conversa, e aí a gente vai entrar mais profundamente. Mas eu acho que aqui é falar desse convite para todo mundo parar e falar assim, já não dá mais para ficar de fora, ou colocar que aquele produto ou serviço não é, o meu público-alvo não é esse, né? Não tem mais espaço para isso. Essa inclusão, ela não é mais só uma obrigação legal, eu acho que é o quanto isso pode avançar e o quanto as pessoas podem ganhar com cada vez mais juntar pessoas que podem trazer um melhor negócio, uma melhor experiência, que um conta para o outro, né? Então a gente se surpreende com o quanto isso pode ser multiplicado de uma forma positiva. E aí eu queria que você contasse um pouco de ações simples que você tenha vivenciado. Você também faz parte de um prêmio que é específico de inovação, né? E que traz também bastante essa inovação com acessibilidade. Me conta um pouco isso. Bom, mas vou reforçar mais uma vez só, Gabi, a importância. A pessoa com deficiência tem muita coisa para reclamar, né? Então, esses canais de reclamação são muito importantes. Então, para a inclusão da pessoa. Então, gente que está me escutando aqui, canais de reclamação são muito importantes para a inclusão, não só de pessoa com deficiência, de outros grupos minorizados também. Então, nós não podemos, aqui como, né, categoria, nos furtarmos a esse tipo de atendimento. Então, né, como o nosso público é bem, nós temos bem isso, né, as pessoas das ouvidorias, tal, e essa relação, isso é muito importante a gente entender. Então, esses canais, eles poderiam fazer muita diferença. Porque, de novo, porque a gente tem muita coisa que reclamar. A calçada, a falta de corrimão, a falta de sinalização, sei lá, um montão de coisas. E também, muitas vezes, a questão atitudinal, que é onde você, né, eu queria chegar também, porque com certeza você tocou num ponto fundamental. O desconhecido não é legal para ninguém.
Né? E tem muito desconhecimento com relação à pessoa com deficiência. E o desconhecimento, ele cria um capacitismo, né? Resumindo, né, falsas impressões ou falsos juízos sobre a pessoa com deficiência. E comparando deficiência com incapacidade, o que não é um símbolo de igual, né, automaticamente. Você tem casos, óbvio, de deficiências muito incapacitantes, mas a pessoa com deficiência em si, de modo geral, ela não pode ser considerada uma incapaz, porque ela acaba sendo capaz de fazer o que ela consegue fazer. Isso já é uma grande coisa. E a gente deveria usar mais esse público, né? Diminuindo o preconceito, você tem uma maior inclusão, o que é bom negócio para todo mundo. Porque não é legal, não é sustentável deixar nenhum grupo minorizado, ou que seja, à margem da sociedade. Isso custa caro, em vários sentidos, não só econômico, financeiro, mas também psicológico, sociológico, né? Então, essa inclusão é muito importante. E a gente está tendo muito ainda carente de políticas públicas que façam com que essa inclusão aconteça de forma mais fluida. Por exemplo, só para te dar um exemplo, a LBI, que é um marco jurídico, né, e elogiado, inclusive internacionalmente, tem 11 anos, 10 anos que está em vigor, e até agora artigos muito relevantes não foram regulamentados. Então você tem um direito lá que eu chamo de dormente, né? Ele está lá. Se você judicializar, o juiz não tem jeito de dizer, não posso decidir sobre essa questão. Então ele vai decidir de qualquer jeito, mas ainda formando jurisprudência, o que é um caminho maravilhoso. Mas o ideal seria para pacificar, para ter segurança jurídica, as pessoas saberem o que elas devem fazer, quais são seus direitos, e para o cidadão comum conseguir materializar aquele direito sem ter que ir para a justiça. Então, então, falta regulamentação, pelo governo federal, isso você sabe, pelo Executivo Federal, né, pela Presidência da República, de temas absolutamente fundamentais. Que não, isso nem se coaduna, para a gente né, explorar um pouquinho mais esse tema, nem se coaduna com a própria índole, vamos chamar assim, do atual governo. Se o passado não foi tão ágil, né, em criar essas regulamentações, que são sociais, que se dizem respeito à assistência, a alguma medida de assistencialismo, mas também a outras questões mais nobres, né, estratégicas. O nosso governo atual deveria, né, já ter né, feito essa tarefa. Então, né, isso está faltando, Gabi. Algumas questões, né, alguns movimentos bem né, estruturais, né, para que né, a vida da pessoa com deficiência flua de uma forma um pouco mais, né, um pouco mais fluida. A gente vê muito a falta, principalmente de conhecimento, né, Torquato? Porque você está falando aqui que um pouco de entra governo, sai governo, e a falta de conhecimento é o que a gente vê de políticas pior, públicas né? também. Não, mas Porque políticas aí públicas. não tem essa iniciativa, né? Eu vou fazer uma política pública, eu vou olhar para essa questão na medida em que eu sei que ela existe, que essa demanda existe, né? E se a gente colocar isso também no empresariado, é um pouco disso também, né? Eu vou olhar para essa questão porque eu faço parte da sociedade. Não importa, né? Se eu sou um gestor público, se eu sou um gestor de uma empresa particular, a questão é que a gente fala está posto, né? O público está aí, a demanda existe há muito tempo e é preciso olhar para ela
e dar um passo de cada vez. Você falou um pouco do judiciário, aí até que ponto a pessoa vai ter também o acesso à justiça? Quer dizer, se hoje a gente percebe que o consumidor ele tem uma dificuldade até para acessar a justiça, essa dificuldade pode ser ainda maior quando você já fala de uma questão de acessibilidade, de uma questão de ir num PROCON, né? Hoje a gente tem aí canais que também são mais fáceis, talvez, de acessar algumas coisas com algumas facilidades, enfim, mas é um universo muito grande, né? Como você fala, quando você fala da estrutura, para começar essa base, é um esforço tão grande, mas que ele precisa ser iniciado. Então, essa conversa aqui, ao longo desses diversos projetos que você teve, de muitas iniciativas de inclusão, na prática, assim, você consegue nos falar o que diferencia uma organização que realmente pensa na experiência de todas as pessoas daquela que ainda trata a acessibilidade como um detalhe, né? Como é que você vê isso na sua É legal. experiência? Eu dei um viés, né, preocupante, negativo até agora, mas agora vamos falar de coisas positivas, porque tem, ao mesmo tempo, né, claramente, existem muitas coisas positivas acontecendo. Né? Eu mesmo num momento de grande otimismo com relação a um montão de coisas que estão, né, onde eu estou envolvido, ou que coisas que estão acontecendo que são bem bacanas. Bom, a pessoa com deficiência, ela precisa ser vista como um consumidor. Quem não vê a pessoa com deficiência como consumidor está perdendo espaço. Até porque não é só a pessoa com deficiência. Vamos pensar que a gente tem, sei lá, 20 milhões, um pouco mais de pessoas com deficiência no Brasil, embora o IBGE fale menos. Ele fala que nós temos 16 milhões de pessoas com deficiências medianas ou severas. Ele não consegue chegar nas deficiências leves. Então, eu calcularia mais uns 10 milhões, sei lá, em torno de 25 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Elas convivem, elas têm pelo menos mais umas 3 pessoas do seu convívio direto. E pessoa com deficiência, muitas vezes, depende, né, de cuidados. Então, tem um entorno próximo. Então, nós estamos falando de pelo menos, metade da população brasileira que, de alguma forma, ela pode ser influenciada por essa questão da deficiência. E todo mundo sabe as dificuldades que as pessoas com deficiência passam. Então, qualquer movimento, ou seja governamental ou empresarial, né, ou de fazer alguma coisa em prol, é visto como positivo. E tem um impacto nesse contingente inteiro, as 25 milhões de pessoas com deficiência, mais seus entornos. Então, nós, né, não estamos falando de marketing, de posicionamento de marca, não estamos falando de um grupinho de pessoas que talvez não contem comercialmente. Não, nós estamos falando de milhões de pessoas impactadas. E a gente tem que associar sempre, por vários motivos, a causa da pessoa com deficiência à causa dos idosos. São agendas muito próximas, né? Elas se aproximam. 50% das pessoas com deficiência no Brasil são idosos, e 30% dos idosos têm deficiências. E a tendência é aumentar, porque a longevidade aumenta e as demandas também aumentam. Então, para citar um exemplo muito positivo para você, eu estou fazendo um trabalho muito legal, e já venho fazendo há muitos anos, mas agora está num momento bastante oportuno, sobre tecnologias assistivas. Então, pessoal, quem está nos assistindo, escutem essas palavras. Tecnologia assistiva. Por exemplo, eu vou dar um exemplo na área da empregabilidade. Mas nós aqui somos inteligentes e criativos, e a gente vai conseguir expandir ou pensar em outras situações onde esse exemplo que eu vou dar faz sentido. Né? Tecnologia assistiva é
fundamental para a pessoa com deficiência maximizar suas habilidades e minimizar suas eventuais limitações. O uso de tecnologia assistiva é determinante, muitas vezes, quanto à viabilidade, a possibilidade da pessoa fazer uma coisa ou não fazer, certo? Então, é fundamental. Então, as pessoas, principalmente pensando em empregabilidade, é fundamental que quando você vai contratar uma pessoa com deficiência, idealmente, ninguém faz isso, mas o ideal seria montar uma equipe multidisciplinar ou ter equipes que são oferecidas aí por empresas na área até da medicina do trabalho. Você contrata lá, vem uma equipe multidisciplinar especializada, ele vai analisar você, vai entrevistar, vai conversar. E quando eu estava na prefeitura, eu falava assim, não, você tem que prescrever para a pessoa algo, né, o que ela para ela voar. Ela tem que voar. Então, essa equipe tem que olhar para a pessoa com deficiência no momento da admissão numa empresa, por exemplo, ou na escola, e dizer, olha, essa pessoa para voar, para performar, para fazer o que ela precisa fazer, ela precisa destes equipamentos, né? E a empresa, a escola, a faculdade, em alguma medida, tem que prover esses equipamentos para a pessoa com deficiência. Então, óbvio, tem coisas que são pessoais, que são de cunho pessoal, né? Uma cadeira de rodas, por exemplo, não é, em geral, não vai ser o caso. Pode ser. Então, eu acho que essa é uma visão, assim, a visão da tecnologia. Isso eu não estou inventando a roda, isso as pessoas já sabem há muito tempo, mas apesar de saberem, não vem trabalhando a questão da tecnologia assistiva, tanto desde a pesquisa, da inovação, do desenvolvimento e do acesso ao mercado. É uma coisa é saber, né, Torquato? Outra coisa é você não está fazer funcionando. né? Essa cadeia não está funcionando. Então, eu só quero aqui alertar eu estou vendo que a gente tem pouquinhos minutos restantes, só quero alertar todo mundo para, em qualquer situação, que você pensar em pessoa com deficiência, eu destaquei aqui a questão da empregabilidade, pensar em tecnologias assistivas, ou seja, só para dar uma pontezinha, pensando no consumidor, então, né, você tem que pensar, né, se você quer atingir esse público, que mídias, que métodos você vai usar, e dentro da capacidade, vamos dizer, inclusive instrumental, das pessoas de captarem a sua mensagem. Então, de novo, tecnologia assistiva. Então, essa é minha dica vamos prestar atenção em tecnologias assistivas. O relógio está andando, mas eu acho que a gente ainda tem um tempinho. Agora, a gente não tinha combinado, mas eu vou falar de uma parte aí que também está sendo muito importante, que eu tenho acompanhado, e é essa parte da sua inquietude em também levar conhecimento através de uma parceria com a faculdade, onde você é coordenador de um curso inovador. Queria que você falasse um pouco desse curso que as pessoas precisam conhecer, porque o que a gente está falando aqui o tempo todo é de um conhecimento que já existe e que ele precisa ser replicado. Então, eu queria que você falasse um pouco desse projeto. Então, só como pano de fundo também, né, é importante que as pessoas saibam que nós criamos o Núcleo de Inovação e Acessibilidade dentro do Inova USP, que é o Centro de Inovação da Universidade de São Paulo. Então, eu estou, de novo, estruturante. Eu me aproximei da academia nos últimos tempos porque tem muita riqueza na academia, e muita riqueza que não é divulgada. Com a SPM, também, né, uma parceria muito bacana, pioneira, inovadora, para criar... Hoje, quem trabalha com acessibilidade, diversidade, inclusão, não tem formação específica, de forma geral. Por quê? Você não tem a disponibilização de cursos em nenhum nível, praticamente. Tem alguma coisa aqui ou ali, mas isso que nós criamos na SPM é inédito, que é gestão inclusiva
e protagonismo da pessoa com deficiência. A ideia é, principalmente, capacitar profissionais que trabalham com essa temática, porque, de novo, ninguém que trabalha com essa temática tem qualquer formação específica. Porque até hoje, até agora pouco, não tinha nenhuma oferta. Nós viemos para, né, de fato, preencher, Desbravar. não, preencher essa lacuna, né, importante. E, então, dá oportunidade de quem trabalha com pessoa com deficiência ter uma formação, saber história, saber como é que era nos primórdios, na Grécia, em Roma, na Idade Média. É importante saber isso, para quem trabalha com matemática. Como é que era com Napoleão, como é que foi no Brasil, né? Como é que se Dom Pedro II teve algum papel nessa história, como é que foi a evolução né, como é que foram, como é que foi a evolução dessas questões ao longo do século XX, né, o pós-guerra e tudo mais. Então, e depois, empatia, as 7 dimensões de acessibilidade, questões sobre empregabilidade, tecnologia assistiva, inovação, acessibilidade digital. Então, e agora, eu estou em processo de aprovação, viu, Gabi? Talvez para o segundo semestre, um módulo avançado. Tá. Né? Então, esse chama, o atual É uma chama de continuidade. uma continuidade, o atual chama gestão inclusiva, e nós estamos propondo um próximo módulo chamado liderança inclusiva, Ah, que gostei é do nome. para né, entrar mais, né, nessa proposta de para gente que a gente faz para, né, para que a acessibilidade seja vista de forma mais estratégica, né? Então, É o pulo do gato. Gabi, sim, a gente veio a gente veio para a Terra, está aqui para produzir. Né, o homem é um empreendedor nato, per se. Eu sou o que eu empreendo, praticamente. Eu sou o que eu faço. Então eu faço. Eu tento fazer, tento continuar. Eu tenho um prazer de contribuir, de, de ajudar as pessoas. E mais, só para terminar aqui, Gabi, dia 11 de março foi o dia comemorado, o primeiro ano do Dia Nacional da Acessibilidade Digital. Sim. Essa é outra coisa legal, que foi uma proposta minha, um ano atrás, quando lançaram a norma da BNT, a NBR 17225, que é a norma de acessibilidade digital de sites. No evento de lançamento, eu estava participando da mesa de abertura, e daí, né, aquela história, putz, eu não posso falar o que todo mundo vai falar, né? Vamos inventar alguma coisa divertida, né? Um factoide. Vamos inventar um factoide aqui para movimentar. E daí eu tive a ideia, como é uma data muito significativa para a nossa história da acessibilidade digital no Brasil, eu pensei, bom, isso merece ser o Dia Nacional, Dia da Acessibilidade Digital no Brasil. Então, tem alguns estados que já tem projetos de lei, o Pernambuco já tem lei, e Pernambuco, dia 11 de março, já é o Dia Estadual da Acessibilidade Digital. Na cidade de São Paulo, e várias outras cidades espalhadas pelo Brasil, 11 de março já é oficialmente, com lei aprovada tal, inclusive, como eu disse, na cidade de São Paulo, o Dia Municipal da Acessibilidade Digital. E a nossa querida senadora Mara Gabrilli entrou com um projeto de lei também no Senado, criando o Dia Nacional da Acessibilidade Digital, dia 11 de março. Então, tem mais essa. Que aí você vai fazendo com que esse assunto tome outras dimensões, né? Chegue em outros lugares e com ainda mais importância. Eu participei de um evento que você estava e você falou um pouco aqui do quanto você apoia as associações. Gostei muito dessa fala no evento em que você coloca, e a gente sabe que no Brasil há uma resistência. Agora eu vou puxar um pouco
a sardinha aqui para a gente, para a nossa associação, enfim, eu queria que você falasse um pouco, porque a gente vê o valor, né? A Abrarec já tem 20 anos, e a gente, quando consegue se reunir, fazer a diferença nas ações, nesse fortalecimento de uma causa, de uma discussão, de ideias diferentes, que, aliás, eu acho que é isso que enriquece as associações, são as ideias diferentes. E, aliás, é isso que está faltando no mundo atual, né? Eu só me junto com pessoas que pensam a mesma coisa, eu só me junto com pessoas que são iguais a mim, ou que eu me reconheço, né? E aí eu queria que você terminasse falando um pouco dessa experiência e deixasse também que as pessoas pensassem um pouco nessa diversidade de ideias, o quanto é importante, o quanto enriquece para uma tomada de decisão, uma tomada de um negócio, até de um empreendedor que vai lançar alguma coisa diferente. Não existe caminho fora do coletivo ou do associativo. Então, a gente tem que aprender a ser associativo. Nós não aprendemos muito bem. A gente aprende um pouco a viver socialmente, mas não associativamente, que é diferente. Essa é a democracia, os exercícios da democracia, escuta, como você disse, escutar, falar e participar. E ajudar, porque, né, é uma tarefa tremenda, né, para o poder público, a gestão da sociedade, então, as empresas, as associações, as comunidades, as igrejas, todo mundo tem que participar desse processo, né, de contribuição para uma gestão melhor, para um mundo melhor, para uma vida melhor, né? Então, e as associações, elas são catalisadores, e elas podem ser muito poderosas, muitas vezes. Elas dependem muito, o trabalho coletivo é sempre muito importante, mas elas dependem muito também dos seus líderes, né? Então, você, o nosso querido Vitor, são peças-chave nesse processo, né? Se vocês esmorecerem na liderança, né, o ritmo cai, né? Infelizmente, o associativismo precisa de líderes ativos e energéticos, né, para conseguir mover a massa, né? Então, né, o seu papel, você sabe que é estratégico, o do Vitor também. E, no mais, né, nesse universo das relações de consumo, assim, é premente, porque mudaram tanto nos últimos anos. Né? Você sabe que um tema que vocês deviam entrar também, em alguma medida, não sei se já não entraram, se eu comer essa bola de não perceber, mas é na questão aí das big techs e né, delas dominarem todas as relações, né? Então, ela é uma plataforma que tem tudo ali, eles são donos de tudo. Como é que ficam as relações de consumo nesse contexto, né? De novo, a gente só é oferecido hoje em dia o que a gente já sabe que quer, não tem exposição nada ao novo. Vida longa a Abrarec e, e a você, minha querida. Você é diretora executiva ou como é que é o seu cargo? E a você, minha querida diretora executiva, o nosso querido presidente Vitor, né, muita energia, muita força para tocar essa missão que é realmente importante. Obrigada, Torquato. A missão é nossa, porque você, como conselheiro, sempre contribuindo, direcionando. Às vezes a gente sai de um rumo ou esquece alguma ação, está ali o Torquato para lembrar da importância. Eu acho que esse é um primeiro bate-papo nosso, outros virão, e eu espero poder contar com você, agradecendo muito a sua participação e realmente falando até a próxima, porque acho que a gente tem bastante coisa para poder compartilhar com todos aqui, que eu tenho certeza que vão se beneficiar muito desse nosso encontro. Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço a todos.